Olá, boa noite. Hoje eu vim apresentar o meu projeto 2 de Física 4, que vai ser sobre o efeito Compton. Eu vou falar um pouquinho sobre o efeito Compton e sobre algumas fórmulas que a gente utiliza nele. Então, o objetivo do trabalho é mostrar como que o raio, como que a luz se comporta quando ela interage com a matéria, que no caso é o elétron. A gente vai ver um experimento de Compton, o efeito Compton, que é como a luz reage quando ela se choca com o elétron. Tá, mas o que é o efeito Compton? Qual que é a definição do efeito Compton? O efeito Compton, ele comprova a teoria da natureza dual da luz. O que essa teoria diz? Ela diz que a luz ela pode se comportar de duas formas, como uma onda ou como partícula. Quando ela se comporta como onda, ela refrata e ela difrata. Ela atravessa os lugares. Quando ela se comporta como partícula, ela se choca com as coisas, que é o que a gente vai ver aqui. No fenômeno, no efeito Compton, a gente vai ver a luz se comportando como partícula. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma figura que a gente conhece bem, né? Que é um átomo. E a gente sabe a composição dele, né? O núcleo é composto de prótons, que são partículas positivas, energizadas positivamente, e partículas neutras. E ao redor dele, distribuídos nas camadas de valência, a gente tem os elétrons, que são de carga negativa, certo? E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai observar o comportamento da luz quando ela atinge os elétrons da camada de valência do átomo. Então, vamos lá. Aqui nesse GIF, a gente consegue observar exatamente isso. Um feixe de luz chegando e colidindo diretamente com o átomo, com o elétron. E o que isso significa? Significa que essa luz é uma quantidade muito grande de energia. E aí, quando ela se colide com o elétron, ele vai para uma direção e o raio continua em outra. Mas vamos falar um pouquinho mais disso, mais profundamente, de uma forma que dê para visualizar melhor. Tá, aqui a gente tem o diagrama direitinho, que dá para a gente visualizar como é a situação do feixe antes dele atingir o elétron e depois que ele atinge o elétron. Antes dele atingir o elétron, ele tem um momento inicial de fótons, que é definido pela constante de Planck sobre o comprimento de onda inicial. E depois, a gente tem, depois do efeito Compton, a gente tem que uma energia, com a colisão, uma energia, ela é transferida para o elétron. E com essa energia transferida, ele se movimenta e a energia acumulada, ela diminui. Então, o elétron, ele se movimenta para um lado, com a velocidade x, e o feixe de luz, ele se direciona para uma região com um ângulo θ. E aí a gente consegue perceber um valor P2, que é um momento final dos fótons, né? Que também é definido pela constante de Planck sobre o comprimento final. E aí a gente tem essa fórmula aqui, que ela ilustra bem, né, o efeito Compton. E o que são os componentes dessa fórmula? A gente consegue descobrir qualquer coisa, a gente consegue descobrir a variação do comprimento de onda, a gente consegue descobrir o comprimento final de onda, que na verdade é o comprimento de onda de Compton, que a gente vai ver ali na frente, ou o comprimento inicial, e os outros valores são padrões, né? No caso, o comprimento de onda de Compton final, o comprimento de onda inicial, constante de Planck, a massa do elétron, a velocidade da luz e o cosseno do ângulo que o feixe, depois de atingir o elétron, faz com a direção inicial dele, né? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem as fórmulas de energia antes e depois da colisão. Antes, a gente consegue observar que a energia ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Ou seja, como a energia no elétron, quando ele se colide, ela diminui, o comprimento de onda vai ser maior, consequentemente vai ser maior lá no final. A gente consegue verificar pela imagem que antes o comprimento de onda era mais estreito, com que ele era menor, e aí depois da colisão, depois do espalhamento de Compton, ele se torna maior, ele aumenta, né?
E aí, como eu já tinha dito anteriormente, a gente tem o comprimento de onda de Compton, que ele tem um valor exato, que é 2,43 vezes 10 a menos 12 metros, ou 2,43 picometros, né? Mais uma informação importante é que a energia, ela muda antes e depois do espalhamento. Ela pode ser calculada antes do espalhamento como E igual a mc ao quadrado, que é a teoria da relatividade de Einstein, que a gente já conhece há muito tempo, né? Mas depois do espalhamento, a gente tem uma particularidade que a gente não tinha antes, que é a energia cinética. Com a colisão, o elétron ele se movimenta e o feixe de luz também se movimenta. Então a gente tem que acrescentar essa energia cinética aqui para conseguir calcular a real energia do pós-espalhamento de Compton. É isso. Obrigada pela atenção.